Jó, capítulo de número 19. Vamos juntos ali. Um bom dia a todos que nos acompanham. Eu creio que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida através dessa mensagem, que seja especial o coração de vocês, que Deus possa lhe abençoar com poder, com glória, pois essa mensagem ficará gravada e muitos irão assistir ali e ser poderosamente abençoados por Deus. Nós estamos aqui na igreja de Alvorada, bairro Centro, e Deus tem feito maravilhas aqui no nosso meio, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, amém? E eu creio que o Senhor hoje preparou algo grande, algo maravilhoso para o coração de todos nós. Então não fique de fora daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer operar na sua vida através dessa mensagem, dessa reunião. Jó capítulo 19, versículo 25. Ali Jó, ele faz uma declaração de fé, uma declaração no meio da luta, da dor, da dificuldade, que fala muito ao nosso coração e nos ensina como nós devemos reagir nas situações difíceis da vida. Diz ali: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a quem? A Deus. Então, quando o inferno pressionou Jó para que o pior, para que o inferior, o que é o inferior? Uma atitude inferior é uma atitude da carne, é uma atitude baseada em sentimentos, em pensamentos que não estão alinhados ao propósito, à vontade de Deus, que é o pior do homem, né? Para que o pior, o inferior, saísse dele, naquele momento de pressão, naquele momento de luta. Mas o Jó, ele frustrou, ele decepcionou o inferno, porque quando o inferno pensava que algo pior, inferior iria sair dele no meio daquela situação, saiu algo superior, algo muito mais elevado, saiu algo excelente, saiu algo melhor, saiu confissão de fé, saiu ali a atitude de quem serve e teme a Deus. Talvez você está sendo pressionado por uma situação difícil na sua vida. Aí eu pergunto para você, o que é que está saindo de você no meio de tudo isso? Foi essa atitude de, no meio da luta, no meio da dor, que Jó enfrentou, de sair algo bom dele, algo melhor dele? Foi essa atitude que fez ele viver uma reviravolta na vida dele. Porque Jó, quando ele foi pressionado a murmurar, ele adorou a Deus. O Jó, quando ele foi pressionado a duvidar, ele creu: eu sei que o meu Redentor vive. O Jó, quando ele foi pressionado a desistir, ele perseverou. O Jó, quando ele foi pressionado até a se magoar ou a se vingar, né? Que os seus amigos, ao invés de estarem ali para serem usados por Deus naquele momento, e ser até um consolo, ajudar Jó a vencer aquele momento, eles foram ali para acusar Jó, para falar de Jó que não era reto. Até a esposa de Jó, no meio da dificuldade, ela teve uma atitude ruim, ela teve uma reação ruim diante de tudo aquilo, e ela quis contaminar Jó também ter. Mas ao invés de ele ficar chateado, magoado, de agir ali com vingança, ele perdoou, ele intercedeu por aqueles que eram amigos dele, que na verdade não foram amigos na hora difícil, né? Jó intercedeu, Jó orou, Jó abençoou. Então algo excelente saiu dele no meio da pressão, por isso que ele viveu uma reviravolta. Quem quer viver uma reviravolta, diga amém. Quando o inferno está pressionando você, dizendo que você é doente, que você vai morrer com essa enfermidade, querendo abater a tua alma, querendo fazer você desistir da vida, meu irmão, e você vai lá e mostra uma atitude de fé, e declara: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus já pagou o preço por mim na cruz. Levanta a sua cabeça, prossegue de cabeça erguida, decidido ali pela sua cura, decidido pelo seu milagre, confessando o seu milagre. Meu irmão, você vive assim uma reviravolta na sua vida.
Quando alguém te fere, você perdoa. Quando tudo diz para você desistir, você persevera, você luta, você fica. O diabo está dizendo para você deixar o seu marido, deixar a sua esposa. Você diz, não, vou ficar, vou lutar, vou confiar em Deus, vou abençoar. Quando o diabo diz, não está adiantando em nada, o bem que você está fazendo para essa pessoa, que ela continua cada vez pior, pois cada vez mais eu vou continuar fazendo o bem. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo, se nós não houvermos desfalecido, não houvermos parado no meio do processo, desistido, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Quem quer viver uma reviravolta na sua vida? Meu irmão, frustre, decepcione o inferno, as expectativas do diabo, ou até dos homens que são contrárias a de Deus, a teu respeito, fazendo aquilo que agrada a Deus, deixando no momento da dificuldade sair o melhor de você e não o pior, que é aquilo que você tem, a sua confiança, a sua fé em Deus faz com que saia de você, porque você decide se manter em Deus no meio da aflição e não se separar dele, e não deixar a palavra de lado no meio de tudo isso. Diga graças a Deus. O outro exemplo também para nós está ali em Atos capítulo 16, vamos lá? Atos capítulo de número 16. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nós conhecemos o que realmente tem na vida de uma pessoa, tem dentro dela. Nesses momentos difíceis, o pior de muita gente está aparecendo, não é verdade? O pior das pessoas, de muita gente, e não só pessoas que não têm Deus, porque as pessoas não têm Deus, realmente não tem o melhor para sair, né? Impressionado, não adianta. Só pode manifestar o que é de Deus quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo. Mas às vezes o cristão, na hora que está sendo pressionado, a gente está vendo o pior sair. Não pode, pessoal. A gente precisa, nos momentos de crise, né? Quanto mais o pão é amassado, quanto mais o pão é sovado, batido, mais ele cresce. Assim tem que ser a igreja, assim tem que ser o povo de Deus. Quanto mais pressionado pelo inferno, mais a gente cresce, mais a gente avança, mais a gente vai para frente, não retrocede. Não ao contrário. Mas às vezes a pessoa está se desligando de Deus nesse momento, por isso que não está saindo o melhor dela. Mas o pior, tudo que a gente consegue ou pode realizar não é por nós mesmos, é por causa de Deus, da nossa comunhão, da vida de Deus em nós. E é isso que nos faz crescer no meio do deserto, no meio da crise, no meio da dificuldade. Então, Atos capítulo 16, a gente sabe que Paulo e Silas foi pregar o evangelho naquela região, né, que eles haviam expulsado o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E mesmo diante dessas maravilhas ali, os senhores dessa moça que perderam o seu lucro, ali causaram um tumulto, né? Fizeram com que Paulo e Silas fossem açoitados, levados para a prisão, para o cárcere interior, que era o pior lugar da prisão. E ali eles estavam junto com outros presos, mas eles não tinham cometido nenhum delito, nenhum mal. Estavam, vamos dizer, injustamente ali. E apesar de toda essa situação, no meio daquela pressão do inferno contra a vida deles, que era uma pressão do diabo para calar os servos do Senhor, pois eles estavam fazendo a diferença naquele lugar, naquele tempo. Paulo e Silas, no meio daquela luta, daquela pressão, o diabo não conseguiu o que ele queria, calá-los, não conseguiu tirar o pior deles, pelo contrário, o melhor saiu daqueles servos do Senhor. Diz ali o versículo 25: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Outro exemplo, então, aqui para nós, de uma reviravolta, por causa de uma reação, de uma atitude correta em meio à luta. Então não murmuraram, não disseram, vamos parar de pregar o evangelho, não vale a pena, olha quanto sofrimento, estamos aqui sangrando, estamos no meio no cárcere, né, interior, no pior lugar da prisão, como se a gente fosse bandido, a gente só queria o bem dessas pessoas. Não foi assim que eles fizeram. Eles oraram e louvaram ao Senhor.
Meu irmão, certamente eu acredito que eles estavam até orando por aquele povo que fez aquilo por eles, contra eles. Porque assim é o servo do Senhor. A pessoa de Deus, ela continua conservando o bem dentro dela. Ela não se deixa ser vencida pelo mal, porque ela quer viver para Deus. E ela não imagina a sua vida longe dele, não importa a situação que passe. A gente cantou muito aquele louvor que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Agora é o momento de você mostrar, não importa a circunstância. Nós estamos vivendo hoje pessoalmente, cada um de nós, ou na nossa nação, no mundo. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar orando, confessando a bênção, confiando, declarando palavras de vitória. Porque de repente, enquanto eles agiam assim, de uma forma que agradou a Deus, né? Enquanto eles reagiram de uma forma cheia de fé, mantendo a confiança deles no Senhor, Deus mudou aquela situação. De repente tudo mudou, aquelas prisões caíram. E até foi testemunho para os outros presos que estavam ali, porque cometeram algum delito. Mas ali Paulo e Silas puderam testemunhar da grandeza do seu Deus. Por quê? Porque eles reagiram da forma certa no meio da dificuldade. Um outro exemplo, mais uma vez eu vou trazer o exemplo de Paulo, que está em Atos capítulo 28. Nós já estamos em Atos, né? Paulo já vinha de uma sequência de batalhas. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas há tanto tempo que eu estou sofrendo. Foram dias, foram tempos ali de batalha, né? Pastora, já faz tanto tempo que eu estou passando por luta. Mas isso não é motivo para você parar agora, para você desistir. Quanto maior a luta ou as lutas, maior é a vitória. Deus tem um propósito grande. Continua confiando no Senhor. Mesmo vindo daquele processo todo, e Deus fortaleceu a fé dele no meio do caminho, nós também vamos precisar ser fortalecidos, né? Receber ali aquele ânimo do alto, que só a palavra pode trazer ao nosso coração. Mas ele não parou. E Deus mostrou que ninguém se perderia naquela navegação, porque ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E houve lá tempestade, ventos contrários, foi muito difícil aquela viagem. Mas ali Deus trouxe através do anjo, fortaleceu a fé de Paulo, mostrando que ninguém se perderia e que importava que ele chegasse a Roma. Depois eles perderam o navio e todos foram parar numa ilha, ninguém morreu ali naquele barco. Só que aí Paulo começou a juntar gravetos para fazer uma fogueira para se aquecer. Só que daí então veio uma serpente, uma víbora, que com o calor do fogo ali saiu e mordeu a mão de Paulo. Se fosse um homem sem fé naquela hora, ia talvez soltar um palavrão, ia blasfemar contra Deus, ia dizer: poxa vida, né? Já não basta tudo que eu enfrentei, que eu estou enfrentando, né? Numa ilha com um prisioneiro, depois de passar aquela luta naquela viagem, aqueles dias difíceis, agora mais essa comigo. Às vezes a gente fala: mais isso, Deus. E olha como é que está sendo a nossa reação. Fora da direção de Deus. E por isso que o inimigo está conseguindo nos parar, nos impedir de viver o melhor do Senhor. Mas naquele momento, a atitude de Paulo foi a melhor, foi a superior, foi a atitude da fé, foi a atitude de um homem de Deus. Ele pegou aquela víbora e lançou no fogo. Olha o que diz ali, Atos capítulo de número 28, versículo ali de número 1. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles, os bárbaros, enfim, esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Oh, glória! Então o Paulo ali, meu irmão, agiu pela fé e ficou confiante. Lançou aquela víbora no fogo. Assim nós temos que fazer: repreender o capeta, lançar essa víbora no fogo, esse mal que se levanta contra nós, e ficar em paz, na certeza de que nenhum veneno de Satanás prosperará contra nós.
na certeza de que nenhum mal vai vingar contra a nossa vida. Os homens tiveram essa expectativa sobre Paulo, e não foi nem por maldade. Às vezes a pessoa tem certas expectativas contra nós, de ver o outro cair por maldade, coisa triste, pessoal, né? Infelizmente tem pessoas que agem assim, mas nós estamos guardados em Deus, não temos que ter medo do que o ímpio intenta contra nós, do que o homem maligno intenta contra nós, porque Deus é a nossa justiça e é aquele que nos guarda, protege a nossa vida. Mas esses homens bárbaros não tinham intenção de ver Paulo cair, porque eles até ajudaram Paulo e os demais, né? Senão, se eles tivessem intenção de ver o mal, não tinha ajudado desde o princípio. Só que eles falaram segundo o conhecimento natural, humano deles, como médico. Você vai no médico, o médico dá um diagnóstico, né? Ah, fulano, você está com tal enfermidade. Você acha que é agradável para o médico dizer para uma pessoa que ela está com câncer? Com certeza não. Dá um diagnóstico ruim para os familiares, para a pessoa? Com certeza não. Certamente é algo difícil para eles. Mas como médico, conhecendo ali, né, a situação, eles têm que falar, eles têm que falar do que cientificamente, do que naturalmente eles estão vendo. Então aqueles bárbaros, aqueles homens, falaram do que era natural, porque eles sabiam, conheciam aquela espécie de serpente, o que o veneno dela podia causar, não é verdade? Então eles traziam, esperavam aquele resultado, que viesse a morrer, que Paulo não ia sobreviver. Eles sabiam tudo o que ia acontecer, vai inchar, né? Mas tudo aquilo que eles esperavam não aconteceu. Por quê? Porque maior é aquele que estava em Paulo, maior é Deus na nossa vida do que aquele que está no mundo. Então não importa o que o homem espera, nem as intenções do coração humano sobre aquilo que eles esperam de nós, ou contra nós. Não importa a expectativa do inferno contra a nossa vida. Meu irmão, se nós temos a palavra de Deus, o que importa é aquilo que Deus espera de nós. O que importa é aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. E nós precisamos não nos deixar pressionar pela visão dos outros sobre nós, pela expectativa dos outros ou do inferno sobre nós. Nós precisamos confiar naquilo que Deus espera de nós, naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. E reagir da maneira certa, não pela pressão dos homens, do inferno, do mundo, mas, meu irmão, pela fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Paulo sabia, importa que eu chegue a Roma, Deus já me deu a sua palavra, eu não vou morrer. Essa serpente, o veneno dela não vai vingar, não vai prosperar contra a minha vida. O médico disse isso, mas a palavra de Deus diz que eu vou viver, que eu não vou morrer. A palavra de Deus diz que o meu familiar, ele já está curado, ele já está livre dessa enfermidade. Então confia, meu amado, naquilo que Deus tem falado, pois essa é a expectativa de Deus sobre você, e é nessa expectativa de Deus sobre você que você tem que crer, porque Deus não vai falhar, Ele é fiel, mas Ele precisa que você creia. Aquele que crê verá a glória de Deus, e você vai viver uma reviravolta. O que o homem pensou não aconteceu, até acharam que ele era um Deus, né? E Paulo depois deixou bem claro que era por causa de Jesus na vida dele, testemunhou para aquele povo. Você vê que Deus converte aquilo que era para ser a sua ruína em um testemunho, para glorificar Deus. Testemunhou ali, depois até foi usado para curar lá o ancião, vamos dizer, o chefe daquela tribo que estava doente. Olha que maravilha. Então o diabo pensou em fazer ali algo ruim para destruir a vida de Paulo, e Deus converteu tudo aquilo em bênção, em testemunho, algo muito maior que glorificou o nome de Deus. Creia que vai ser assim também na sua vida, mas como é que você está reagindo no meio de tudo isso? A sua reação a tudo isso vai dizer se você vai ser bem sucedido, vitorioso, ou se você vai ser derrotado. Que possamos, meu irmão, como Jó, como Paulo e Silas, como o apóstolo Paulo, ter a atitude correta, e assim nós vamos vencer no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Que Deus abençoe de casa, que Deus possa ali alcançar muitos corações através dessa mensagem. Compartilhe, né? Envie ali, talvez até o link ali você pode copiar e enviar pelo WhatsApp, ou você compartilhe aqui essa live, abençoando assim a outras pessoas, para que elas sejam tocadas, alcançadas por essa mensagem, no nome de Jesus Cristo, amém? Hoje teremos culto ainda às 15,
E às 19h30, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 11h58, parada 45, no centro de Alvorada, seguindo todas as restrições e cuidados, mas não fique de fora, não perde a sua bênção. Você que pode estar vindo, venha, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Coloque seus pedidos de oração aqui também, que eu vou estar orando durante todo o dia. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.